Oi pessoal, no vídeo de hoje vamos ainda continuar falando sobre aplicações de lei de Newton, tá? A gente vai ver agora o terceiro caso, o caso de problemas com roldanas ou polias. Roldanas ou polias são objetos que são utilizados para facilitar o levantamento de objetos muito pesados, é muito utilizado em obra, por exemplo, que são umas rodinhas que se movimentam e aí você passa uma corda por elas e você consegue levantar objetos, tá? Como eu fiz aqui no desenho. Não está muito bom, mas dá para ter uma ideia do que é. No caso, então, de problemas envolvendo roldanas ou polias, o que vai acontecer com o cálculo da aceleração? A gente vai ter que prestar atenção no movimento dos corpos, tá? Na direção de movimento dos corpos. A gente vai fazer o mesmo procedimento, identificar as forças, escrever a segunda lei de Newton para cada um dos corpos e depois calcular a aceleração com essas equações da segunda lei de Newton. Só que a primeira coisa que a gente tem que ver é para que lado esse corpo vai se movimentar, já que essa roda aqui, essa polia, ela pode girar. Então o que vai acontecer? Esses blocos eles vão se movimentar, um vai subir, o outro vai descer. Nesse caso aqui, quem é que vai subir, quem é que vai descer? Bom, a gente sabe que a massa do corpo A, o bloco A, é maior que o B. Se o A tem uma massa maior que o B, quer dizer que o A vai descer, então a aceleração vai estar para baixo e o bloco B vai subir. A aceleração, então, do bloco B vai apontar para cima. Então, já sabemos que o A desce, o B sobe. Isso aqui vai ajudar a gente na hora da gente escrever a segunda lei de Newton. Porque a gente vai ter que prestar atenção que a aceleração da gravidade sempre é para baixo. Então, o que vai acontecer? O bloco A aceleração está na mesma direção e sentido da aceleração da gravidade, mas o bloco B está no sentido contrário, ó. Gravidade para baixo, aceleração do bloco B para cima. Então, isso vai ser importante. Lembrando que os blocos estão presos a um fio. Vamos considerar esse fio ideal. Então, a massa dele é desprezível. Se eles estão presos pelo mesmo fio, eles vão se mover com a mesma aceleração. Então, a aceleração do A vai ser igual a do B, mesmo que estejam em sentidos diferentes, tá? A intensidade vai ser a mesma. Aí vamos lá, primeira coisa que a gente faz em problemas de lei de Newton, identificar as forças. É quase um mantra, identifica as forças, depois escreve a segunda lei de Newton, depois pega as equações da segunda lei de Newton e calcula a aceleração. Então é sempre o mesmo procedimento. Identificando as forças para o bloco A primeiro. Ó, o bloco A está preso numa corda, então vai ter força de tração. O fio é ideal, a força de tração do A vai ser igual à tração do B, tá? Então, não vou nem botar A e B para diferenciar, não, já que as forças de tração vão ser iguais. Peso do A. Lembrando que sempre o peso vai influenciar, tá? Mesmo que o corpo esteja pendurado, ele está sob a influência do campo gravitacional da Terra também. Então, eu vou ter peso para baixo, força de tração. Vou ter mais alguma força, professora? Não. Por quê? Porque o bloco está pendurado, então ele não está sobre nenhuma superfície, ele está pendurado, então não tem força normal, não vai ter atrito, porque a gente vai desprezar a resistência do ar, tá? Então, nesse caso, o bloco A só tem duas forças. O bloco B vai acontecer a mesma coisa, ó. O bloco B está preso ao fio, então vai ter força de tração aqui também, e o peso dele, tá? Força-peso do bloco B. Outro corpo que está envolvido é a polia, a minha roldanazinha. Olhando para a roldana, o que a gente tem aqui? Aqui vai ter uma força de tração também, e aqui também vai ter uma força de tração. Por quê? Uma força está ligada ao bloco A, outra força está ligada ao bloco B. Só que a gente tem que ver qual força de tração vai ser positiva, qual vai ser negativa. Por quê? Por causa das acelerações. Olha só o que vai acontecer quando a gente for escrever a segunda lei de Newton para cada um dos blocos e para a polia. Então, vamos escrever segunda lei de Newton aqui. Para o bloco A. Para o bloco A, o que vai acontecer? A gente só vai ter forças na vertical. Então, na direção X, as forças vão ser iguais a zero. Por quê?
não tem força resultante na direção X, ó, não tem força na horizontal, só vai ter força na vertical, em Y. Então, em Y, a gente vai ter força de tração e força-peso. Olha só, a aceleração do bloco A está na mesma direção da aceleração da gravidade. Eu falei que isso ia ser importante. Por quê? Se as duas estão na mesma direção e mesmo sentido, quer dizer que essa aceleração é positiva e a gravidade também é positiva. Então, o peso é positivo. Se o peso é positivo, aqui a gente vai ter o peso positivo, mas a força de tração em A vai ser negativa, porque estão em sentidos opostos, igual a massa do A vezes a aceleração. Nesse caso, a aceleração em Y não é zero. Quem é zero é a aceleração em X. Agora vamos fazer a mesma coisa para o bloco B. Então, no bloco B, a gente já sabe que em X a força resultante é zero, porque não tem forças nessa direção. Em Y, a gente vai ter, se aqui a aceleração do bloco A estava no mesmo sentido da gravidade, foi positivo, aqui que está em sentido oposto, essa aceleração da gravidade vai ser negativa. Então, o peso de B tem que ser negativo. Então, a tração é positiva. Então, a gente tem, ó, essa tração negativa, essa tração positiva. Então, vai ficar T menos peso de B, igual a massa de B vezes a aceleração. Quando a gente olha aqui para as forças de tração no bloco A e no bloco B e para a roldana, pela terceira lei de Newton, ação e reação, essa força de tração vai ser reação a essa, então se essa é negativa, essa é positiva, e essa é reação a essa. Se essa é positiva, essa vai ser negativa, tá? A gente vai considerar só as forças do bloco A e do bloco B para calcular a aceleração. Não é necessário envolver a roldana no cálculo, tá? Então, a gente tem aqui, ó, duas equações para calcular a aceleração. A gente não sabe a força de tração, a gente só sabe que elas são iguais para o A e para o B. Então, a gente vai montar um sistema de equações. Então, a gente sempre vai estar recorrendo a esse método do sistema de equações para resolver problemas de lei de Newton, tá? Então, somando essa equação com essa, peso de A menos tração igual a massa de A vezes aceleração mais tração menos o peso de B igual a massa de B vezes aceleração. Vamos somar e calcular aí o valor dessa aceleração. Tração é igual, positivo com negativo, vai embora. Sobra peso de A menos peso de B igual massa de A vezes aceleração mais massa de B vezes aceleração. Força-peso. Sempre é interessante a gente lembrar como calcular força-peso, tá? Porque vai ajudar muito nas questões. Força-peso é massa vezes gravidade. Então, força-peso do A vai ser o quê? Ó? A massa de A, 4 kg. Gravidade é 10. Então, o peso de A, ó, peso de A é a massa vezes gravidade. Peso de A vai ser 4 vezes 10, 40 newtons. Então, o peso de A é 40 newtons, menos o peso de B. Mesma coisa, ó, massa de B, 2 kg, vezes gravidade. Então, a gente vai fazer peso de B igual massa de B vezes gravidade. Peso de B, 2 vezes 10, que é igual a 20 newtons. Então, menos 20 newtons. Vamos agora para a segunda parte. Massa de A, 4, vezes aceleração, mais massa de B, 2, vezes aceleração. 40 menos 20, 20. 4 mais 2, 6A. A aceleração vai ser 20 sobre 6. 20 sobre 6 vai dar aproximadamente 3,3 metros por segundo ao quadrado. Então, esse é o valor da aceleração do movimento desses blocos, tá? Ainda podemos calcular o valor da força de tração. Por quê? Ó, a gente sabe o valor da aceleração. Vamos calcular, a partir desse valor de aceleração, o valor da força de tração. Para calcular a força de tração, a gente vai usar de novo ou a equação
do bloco A ou a equação do bloco B, porque as duas envolvem valores de tração. Então, como a força de tração é igual nos dois blocos, tanto faz usar uma ou outra, vai dar o mesmo resultado. Vou usar do bloco A. Peso de A menos força de tração igual a massa de A vezes aceleração. O peso de A gente achou igual a 40 newtons, menos a força de tração igual a massa do A, 4 quilos. A aceleração a gente achou 3,3. Fazendo essa conta aqui vai ficar 40 menos T igual. Então, 4 vezes 3,3 é igual a 13,3. Agora, para a gente achar a tração, o que está negativo vai para o outro lado. Então, vai ficar 40 menos 13,3 igual a tração. A tração, então, vai ser 40 menos 13,3 vai dar 26,7 newtons. Se a gente usar a equação no bloco B, vai dar o mesmo resultado, tá? Então, esse foi o nosso exemplo sobre polias ou roldanas. Lembrando que no caso desse tipo de problema, a gente sempre primeiro tem que observar a massa dos corpos, tá? A massa maior é o que vai fazer o objeto descer e o menor vai subir. Então, a gente tem que pensar um pouquinho antes de aplicar a equação da segunda lei de Newton, tá? Mas o procedimento é o mesmo que a gente já vem fazendo com as aplicações das leis de Newton. Então, aqui a gente encerra o nosso exemplo de polias.